E aí, pequenos e grandões que assistem ao canal da Juniban, tudo bom com vocês? Eu sou a Joyce e essa é mais uma aula da nossa EBD. Antes da gente começar, você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Hoje, no meio dessa situação toda que a gente está vivendo, as famílias, elas redescobriram e outras estão fortalecendo os cultos domésticos. E é assim que vamos celebrar a Páscoa esse ano. Mas você sabia que a primeira Páscoa também foi uma celebração em família, num dia em que eles também não podiam sair de casa? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você, nosso junior, está envolvido nas redes sociais, está no grupo do WhatsApp, essa semana você teve uma sequência de devocionais com a Bela, né, falando um pouquinho sobre a Páscoa. Se você, por acaso, não é da nossa comunidade, não faz parte dos nossos grupos, fica tranquilo que a gente vai dar uma pincelada aqui também, tá? Nesses devocionais, vocês fizeram a árvore de Jefté, né? Que é uma tradição antiga que as pessoas fazem, que é montar uma árvore genealógica de Jesus. E a Bela, né, deu um exemplo para vocês fazerem com galhos secos e tal. E assim, como eu não tinha galhos secos em casa, até dei uma olhadinha na rua se tinha alguma coisa, mas também não encontrei. O que eu fiz? Eu fiz a minha árvore com papelão. Então, peguei um vasinho de flor aqui de casa e coloquei umas fitinhas de papelão aqui, tá? E aí a gente vai montando a árvore no decorrer da aula, beleza? Então, assim, se você por acaso também não tinha, né? Porque essas árvores tem pessoas que já têm elas de decoração e tal, então já facilita. Mas se você não tem, usa a criatividade, né? Igual eu aqui com o meu papelão, né? E a gente vai construindo a nossa árvore assim, beleza? São 8 sequências de devocionais, tá? E a gente vai estar trabalhando cada um e depois eu vou dar uma finalizada falando um pouquinho mais sobre a celebração da Páscoa em família, beleza? Então vamos lá pro primeiro. Então vamos lá. O primeiro dia do devocional foi sobre o Jardim do Éden, a criação perfeita de Deus. Lá em Gênesis 2, no versículo 8, está escrito assim: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Em Gênesis, conta a história da criação do mundo, do Jardim do Éden. Então, lá em Gênesis 2, do versículo 4 até o 9, está escrito lá a criação, como foi feita a criação, né, o jardim. E no capítulo 2, a partir do versículo 15 até o 23, fala sobre a criação do homem, né, do homem e da mulher. Então, Deus fez toda a criação primeiro, né, a terra, o mar, os peixes, os animais. Então, tudo Deus criou antes de criar o homem e a mulher. Mas por que você acha que foi importante Deus ter criado a humanidade? Deus nos criou para a sua glória, não para que aumentasse a glória que ele já tem. Mas lembra da aula passada sobre o PGS, poder, glória e salvação? Deus nos criou para que nós pudéssemos refletir a sua glória, né? Para oferecer glória para nós como um presente e que a gente pudesse repartir esse presente com as outras pessoas. Deus criou um jardim muito especial para Adão e Eva. Você já pensou como seria esse jardim? Devia ser bem bonito, né? Com bastante árvore, com bastante flores. E Deus fez esse jardim para ter comunhão com Adão e Eva, porque Deus queria um relacionamento de amizade com eles. Deus, ele ia até o jardim para conversar com eles e tinha uma amizade mesmo com Adão e Eva.
Você já imaginou poder andar, conversar com Deus num jardim tão bonito? Devia ser bem legal, né? E qual foi a única coisa que Deus pediu para eles não fazerem no jardim? É comer uma fruta de uma árvore específica. Ele disse que não era para eles comerem dessa árvore, porque ela era conhecida como a árvore do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento. E que se eles comessem da fruta daquela árvore, eles poderiam morrer. Então, eles podiam aproveitar de tudo no jardim, menos essa árvore. Aí, né, voltando à nossa árvore de Jefté, aí vocês tinham que colocar um enfeitezinho na árvore, né? Eu aqui imprimi, mas se você não tiver como imprimir, né, pode desenhar também, não tem problema. A gente vai fazer o quê? Vai pegar a árvorezinha aqui e colocar um enfeitezinho. Beleza? Vai ficar quase uma árvore de Natal na Páscoa. Legal, né? Então, assim, esse foi o primeiro dia do devocional. No segundo dia, a gente falou sobre o pecado que quebrou essa amizade com Deus. E o versículo-chave está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Vocês já devem ter ouvido a história de que uma serpente falou com Eva e falou que ela tinha que comer daquela árvore que Deus tinha falado para não comer. Mas ela foi tão convincente que a Eva acabou pegando uma daquelas frutas e comeu. E ainda levou para Adão experimentar um pouquinho, porque ela tinha achado a fruta muito gostosa. Quando você acha uma coisa muito gostosa, você quer que os outros também saibam que aquilo é gostoso, né? Então, mas por que a Eva queria tanto aquele fruto? Vocês acham que ela não confiava em Deus? Que ela não acreditava que ela ia morrer se ela comesse? Bom, a gente, né, não tem como dizer. Mas ela foi enganada, né? A serpente conseguiu enganar ela, né? Adão e Eva fizeram aquilo que Deus pediu para eles não fazerem. E isso se tornou um pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, eles estavam juntos no jardim, Deus e o casal, né? Quando eles pecaram, abriu um abismo entre eles. E o pecado afastou Deus de Adão e Eva. E agora? O que aconteceu com eles quando eles fizeram isso? Eles foram expulsos do jardim do Éden e tiveram que viver uma vida em outro lugar até o final da vida deles, né? Até eles morrerem. Então, o nosso dia 2, né? O enfeitezinho da árvore, a gente vai colocar aqui. Aí, quando eu tiver terminado, eu mostro pra vocês ela completinha, tá? Vamos colocar aqui. E junto com esse enfeite, a gente vai fazer uma outra coisa agora. Como o pecado surgiu e afastou o homem de Deus, a gente vai pegar tirinhas de papel e colocar alguns pecados que a gente comete, né? Mentira, cobiça, a inveja, falar mal dos amigos. E você vai pensar em tudo o que são esses pecados e vai escrever nesse papelzinho. E aí a gente vai fazer, vai enrolar o papelzinho como se ele fosse uma corrente, assim, ó, tá? Você vai pegar esse papelzinho, vai escrever por dentro ou por fora, você que sabe, e aí vai colando um no outro, tá? Vai ficando uma corrente assim, ó, tá bom?
No terceiro, a Bela falou sobre o templo, onde Deus habitava no meio do povo. Você sabia que antigamente, para se fazer os cultos, eles não tinham uma igreja? Não era igual a gente que tinha um lugar para estar. Eles montavam uma tenda, faziam os cultos e aí viajavam. Então eles desmontavam a tenda, viajavam, montavam a tenda de novo e era assim. Mas na época do rei Davi, Deus quis que ele fizesse um templo para que ele pudesse ficar naquele templo, habitasse no meio do povo. Mas como Davi era um rei que tinha participado de muitas guerras e tinha derramado muito sangue, Deus falou que ele não poderia construir o templo, né? Então ele teve que deixar essa tarefa para o filho dele, o Salomão. Então Davi juntou, né, o pessoal, juntou os materiais, mas quem deu início à obra e fez o templo foi Salomão. Foi no reinado de Salomão. Então, lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, do 1 ao 10, e no capítulo 7, do 1 ao 3, vocês vão ler lá e saber melhor, né, essa história. Mas em 2 Crônicas 7, no versículo 1, está escrito assim: Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou holocaustos e sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. A gente aprendeu que o homem e a mulher pecaram e foram separados de Deus. Né? Essa amizade foi quebrada. E mesmo assim, Deus ainda queria se relacionar com a humanidade e pediu para que Davi e Salomão construíssem esse templo. Deus pediu para o homem colocar uma cortina bem grande, né? Aonde para mostrar que ali estava a presença dele e ninguém podia entrar na presença, né? Aonde estava a presença dele, né? Para simbolizar. Então, assim, para você ter mais ou menos uma ideia, digamos assim que tem ali o espaço onde a gente fica ali na igreja e aí tem o púlpito. Então, no púlpito ali teria uma cortina bem grande, onde ninguém podia atravessar atrás dessa cortina. Só tinha uma pessoa específica, que era o sacerdote, e mesmo assim tinha alguns critérios para ele poder entrar atrás dessa cortina, tá? Então, assim, no terceiro dia tem aqui o nosso enfeitezinho da árvore também, tá? A gente vai lá pro quarto dia. Jesus nasceu e cresceu. Então, lá em Lucas 2, no versículo 52, está escrito: Jesus crescia em sabedoria, estatura e favor de Deus e das pessoas. E também tem uma passagem lá em Lucas 2, do 41 até o 52. Tá? E essa passagem é quando Jesus vai no templo conversar com os mestres da época. Você sabe quantos anos Jesus tinha quando ele foi conversar com esses mestres da época? Ele tinha 12 anos. Ele também era um junior. E por que você acha que Jesus estava nesse templo? Né, conversando com esses mestres. Ele foi lá porque ele disse que ele tinha que estar na casa do pai dele, do pai Deus. José e Maria estavam preocupadíssimos com Jesus, estavam procurando ele por todo lado. E aí, quando eles acharam Jesus, viram ele conversando com esses mestres, que ficaram admirados com a inteligência que Jesus tinha já naquela pouca idade, né? Que ele tinha muita sabedoria. E você também pode crescer em sabedoria, estatura e favor ou graça de Jesus. Então, quando você for orar, peça para que Deus te dê a estatura, a sabedoria e a graça de Jesus Cristo. Tá? Então, a gente vai colocar o quarto enfeitezinho na nossa árvore. O quinto dia foi sobre a tentação. Jesus foi tentado, mas não pecou, diferente da Eva, que foi tentada e pecou.
Lá em Mateus 4, no versículo 1, está escrito assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso tudo você pode ler lá em Mateus, no capítulo 4, do 1 até o 11. Você acha que foi fácil para Jesus enfrentar esses 40 dias de dificuldade? Você já parou para pensar que nós já estamos há um bom tempo dentro de casa, né? Por causa da quarentena. E não está sendo fácil, né? Para algumas pessoas pode até ser fácil, divertido, mas para outras não está sendo muito fácil, nem tão pouco divertido. Mas você já pensou ficar 40 dias no deserto, sozinho, com fome, com frio ou com calor? Enfim. Jesus, ele estava com muita fome. E o diabo ficava tentando ele para que ele transformasse as pedras em pães, para que ele pedisse para os anjos ir lá salvar ele. E sabe o que Jesus usou para lutar contra o diabo? A palavra de Deus. Porque ele disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra de Deus. É muito importante a gente saber que Jesus não tinha nenhum pecado. Ele nunca pecou, tá? No dia 6, a Bela falou sobre a ceia do Senhor e o lava-pés. Que está lá em João 13, do 1 até o 17. Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Que está lá em João 13, versículo 14. E uma vez que eu, o Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mas o que significa lavar os pés uns dos outros? O lavar os pés é um ato de amor e serviço. Com isso, Jesus quis que nós sigamos o exemplo dele, de amor e serviço. Como nós podemos lavar os pés das pessoas ao nosso redor, né? Nós podemos ajudar os nossos amigos, ter mais compaixão e empatia pelas pessoas, né? Se comover com aquilo que as pessoas passam, não ficar olhando só porque a gente passa, né? Porque tem muita gente que também precisa de ajuda. E como você acha que Jesus se sentiu lavando os pés de Judas, aquele que traiu ele, né? Então, Jesus é um exemplo muito grande de amor e afeto, né? Porque você já pensou, a gente precisa fazer o bem para todo mundo, não é só para quem a gente gosta. Nem sempre a gente vai gostar de todas as pessoas, mas Jesus nos ensina que nós temos que ser amáveis com todos, porque cada um passa alguma situação na vida e a gente não sabe o que essa pessoa está passando e o porquê ela está fazendo, te tratando ou fazendo esses tipos de coisa, né? Então, a gente tem que sempre orar e pedir ajuda de Deus para que a gente consiga servir as outras pessoas, ter Ele como exemplo, conseguir seguir esse exemplo que Ele nos passou, né? Esse era um dia que Ele estava com os seus amigos, com os discípulos, fazendo a ceia, né? Que a gente já conhece, sempre celebra também, todo primeiro domingo do mês, né? E ele estava celebrando essa ceia com os amigos dele, porque ele sabia que essa ia ser a última vez que ele ia estar com os amigos, porque ele seria crucificado. Então, né, o nosso dia 6 aqui, né, o enfeitezinho da árvore. No dia 7, vocês viram sobre a cortina e a cruz, amigos novamente. Mas o que isso quer dizer? Vamos ler lá em Lucas, no capítulo 23, do versículo 26 até o 48. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo.
Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz, que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: Nos cubram, porque se isso tudo é feito quanto a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, e se de fato é o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias. Então, salve você e a nós também. Porém, o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando chegares no paraíso. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje estará comigo no paraíso. E aí, como você se sentiu ouvindo essa história? Como você acha que os familiares, os amigos de Jesus se sentiram ao participar dessa história? Jesus, quando ele disse: Pai, perdoa essa gente porque eles não sabem o que estão fazendo, por que ele disse isso? O que isso significa? Agora vamos lá ler Mateus 27, no versículo 50 até o 54. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Jesus tirou os nossos pecados, morrendo na cruz, lembra lá do templo que eu falei que tinha uma cortina que as pessoas não conseguiam entrar, ter acesso? Quando Jesus morreu, essa cortina se rasgou, mas ela não era uma cortininha assim, fininha, que rasgava com qualquer coisinha. Ela era uma cortina de um material muito resistente e bem grossa. E quando Jesus morreu, essa cortina se partiu, rasgou no meio. Mas isso fez com que aquele abismo que Adão e Eva criaram com Deus quando eles pecaram, é como se Jesus fosse uma ponte no meio desse abismo. Vou pegar minha caneta aqui. Então, Jesus é a minha caneta. Ó. Ele se transformou uma ponte nesse abismo, ligando de novo a humanidade com Deus. Então, a morte de Jesus foi para aniquilar todos os nossos pecados.
e assim nos ligar de novo com Deus. E aí, o nosso enfeitezinho do dia 7 da árvore. E hoje é o 8º dia do nosso devocional, que é Jesus vive. Uma boa notícia. Depois de todo esse processo, lá em Mateus 28:6, está escrito assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde está o corpo. Então, hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo, porque ele morreu naquela cruz para nos libertar dos nossos pecados. As pessoas, ao mesmo tempo que ficavam com medo do que aconteceu, estavam muito felizes, porque aconteceu aquilo que Jesus havia dito, que ele ia ressuscitar, né? E ele disse que estará conosco todos os dias. Lembra lá no começo, quando eu falei sobre o pecado, que eu pedi para vocês fazerem um monte de argolinhas, igual essa minha aqui? Então, pega aí as suas argolinhas, se você fez. Se você não fez, pausa o vídeo. Agora vai lá fazer. E aí volta aqui, beleza? Então, só lembrando, cada um desses aqui é um pecado, tá? Não precisa ser dessa cor, pode ser da cor que tiver, pode ser o papel que tiver. O meu é porque eu tinha só esse papel aqui mesmo. Então, assim, a ressurreição, a morte de Jesus veio para nos libertar dos pecados. O que era essa corrente? Eram os pecados. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele fez isso aqui, ó. Ele quebrou todas as correntes que nos aprisionavam no pecado. E nós fomos libertos por ele. E aí, né, o nosso último enfeitezinho, né? Jesus ressuscitou. Agora, vocês estão lembrados quando eu falei que a primeira Páscoa foi celebrada em família, num dia que eles também não podiam sair de casa? Isso mesmo. Então, assim, lembram da história de Moisés? Que ele foi deixado no rio, e aí a filha de um faraó achou ele. E aí ele cresceu e viveu com os egípcios. E num certo momento da vida dele, ele saiu do Egito e foi morar em outro lugar. E aí Deus chamou ele para libertar o povo de Israel que estava no Egito. E aí Moisés voltou lá para libertar o povo. Mas o faraó não queria libertar o povo. Então Deus usou Moisés para que liberassem algumas pragas no Egito. E uma dessas pragas era a morte do filho mais velho. Filho, filha. E nesse dia, Deus deu umas instruções para o povo. Ele falou que eram para eles matarem um cordeiro, que é o filhote de uma ovelha, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais, né, no ladinho da porta. E quando o anjo da morte viesse, ele ia ver o sangue na porta e ia passar por aquela casa. E não ia acontecer nada com o filho daquelas pessoas. Mas quem não tivesse a marca do sangue, aquele que era o filho mais velho, iria morrer. Então, eles prepararam as comidas, né? Prepararam o cordeiro, passaram sangue nos umbrais das portas e celebraram a saída deles do Egito, dessa forma, sendo assim a primeira Páscoa, que é libertação. E trazendo para os nossos dias que Jesus se tornou o nosso cordeiro e com o sangue dele nós fomos libertos. Então, essa é a nossa celebração da Páscoa. Ok? E aí, como ficou a árvore de vocês?
A minha ficou assim. Toda enfeitada. E a nossa aula especial de Páscoa vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E até a nossa próxima aula. Feliz Páscoa!